Deus, é pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor, que nos encontramos reunidos aqui agora para estudar mais uma vez a tua palavra. O nosso Deus, o Espírito Santo, que nos acompanha todos os dias, o nosso consolador, que nos faz estudar, que nos faz aprender, que guarda em nossos corações e que coloca no procedimento do nosso viver diário, que Ele possa estar conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, alargando o nosso conhecimento, para que não só aprendamos, mas coloquemos em prática em nossa vida diária tudo aquilo que Daniel viveu no passado, que tem muito a nos ensinar, e também possamos levar essa mensagem a outras pessoas. Nós pedimos autorização para abrir a tua palavra, por Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bem, hoje nós vamos ter como tema o sonho que Nabucodonosor teve, de uma estátua extremamente assustadora. Nós estamos, então, no ano de 603 a.C., 3 anos haviam se passado desde a chegada de Daniel e seus 3 amigos como escravos à cidade de Babilônia. Os jovens hebreus acabaram de se formar na escola babilônica. Vocês lembram que eles chegaram lá em Babilônia, começaram a estudar, passaram por 3 provas. A primeira foi com relação à sua cultura, depois o alimento, e depois qual foi mesmo? E eles tiveram, então, depois desses 3 anos de estudo, eles tiveram êxito e foram aprovados pelo rei Nabucodonosor. E daquele momento em diante, esses 3 jovens, Daniel e mais os seus 3 amigos, eles passam, então, a pertencer à classe dos caldeus. Eles já tinham aprendido sobre astrologia, aprendido também a cultura dos caldeus, e agora eles passam a incorporar, então, o povo caldeu. A Bíblia, em Isaías 44, versículos 6 e 7, afirma que somente Deus, e mais ninguém, somente Deus tem o poder de prever o futuro. Portanto, nem astrólogos, nem cartomantes, nem adivinhos, nem os que jogam búzios conseguem prever o amanhã. Vamos lá? Vamos ler todo mundo? Eu leio aqui e vocês ouvem. Amém? Vamos lá. Isaías, capítulo 44, versículo 6 e versículo 7. Isaías 44, versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de acontecer. Então, é bom que vocês sublinhem isso para mostrar. Eu, particularmente, vim de uma religião espírita, e depois que eu estudei a palavra, eu vi que as coisas não eram bem como eu acreditava, e hoje eu tenho uma visão completamente diferente, alicerçada e verdadeira. Ok? Então, a primeira pergunta é a seguinte, irmãos. O que aconteceu com o rei da Babilônia no 2º ano do seu reinado? Daniel 2, 1. Eu peço ao irmão Valdeci que leia essa primeira passagem. Daniel 2, versículo 1. Valdeci, o que aconteceu com o rei da Babilônia no 2º ano do seu reinado? No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que deixaram perturbado e sem poder dormir. Obrigado. Então, os babilônios consideravam os sonhos com bastante temor, pois eles pensavam que as revelações eram de seus deuses, e eles procuravam, então, descobrir sua verdadeira interpretação. O fato de Nabucodonosor ter esquecido o que havia sonhado poderia representar o desagrado dos deuses, que a pessoa adorava naturalmente. E por esse motivo, o espírito do rei Nabucodonosor se perturbou
e passou-lhe completamente o sono. Então, a resposta para essa primeira pergunta é o que aconteceu com o rei da Babilônia no segundo ano do seu reinado, foi que o espírito dele se perturbou porque ele esqueceu do sonho. Bem, o interessante é que por conta desse sonho e por estar o rei extremamente perturbado, ele então convoca a presença dos magos, dos encantadores, dos feiticeiros e caldeus, para que, além de lhe revelar o sonho, esses adivinhos também lhes interpretassem as visões desse sonho. Agora, a segunda pergunta que eu vou pedir para o Lucas responder para a gente, Lucas, lá em Daniel de 2, de 2 a 5, caso os sábios não fizessem saber ao rei o tal sonho e o seu conteúdo, o que ocorreria com eles? Daniel 2, de 2 a 5. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. O que iria acontecer com os magos, os encantadores, os feiticeiros, os adivinhos, os cartomantes, tudo, se eles não revelassem? Todos eles seriam mortos, inclusive Daniel, tá? Todos eles seriam mortos e as suas casas se tornariam em monturo, que é a mesma coisa que depósito de lixo. Bem, aqui cabe uma pergunta. Se Nabucodonosor não consegue se lembrar do sonho, como então ele se perturba a não se lembrar do conteúdo do sonho? Boa pergunta, né? Você não lembra do sonho? Como é que se lembra de querer saber o conteúdo do sonho? A resposta está no versículo 2 de Daniel 2. Vamos ler juntos? Olha o que diz lá, olha. Então, o rei mandou chamar os magos e encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Ok? Os sonhos. Então, o sonho se repetiu várias vezes. Por isso se fixou isso, entende? Na mente dele. A palavra sonho, ela está escrita no plural, ou seja, é uma ocorrência do mesmo sonho várias vezes. E é estranho. E o próprio fato de que o rei continua esquecendo dele é suficiente para alertá-lo sobre o caráter extraordinário desse sonho e do conteúdo do sonho também. A próxima pergunta que eu vou fazer para o professor Sérgio Queiroz, que está lá em Daniel 2, de 19 a 23, é a seguinte: como foi revelado o sonho a Daniel e também a sua interpretação? Vamos imaginar esse cenário. O rei estava perturbado, e ele estava temeroso, porque ele não lembrava do sonho, muito menos do seu conteúdo. E quando a pessoa está com medo, ela acaba se tornando violenta. Por isso, ele percebeu a artimanha dos feiticeiros, dos magos, dos adivinhos, que já estavam acostumados, de repente, a ouvir o rei falando: olha, eu tive um sonho hoje, eu sonhei com isso, com isso, com isso. E eles se juntavam, criavam uma história, passavam para o rei, uma história sempre positiva, uma história sempre para cima, e o rei então ficava feliz, tá bom. Só que esse sonho ele não conseguiu lembrar. E os magos e adivinhos também não conseguiram lembrar, não conseguiram naturalmente saber decifrar o sonho, porque eles não tinham o subsídio que eles precisavam, a informação do rei para poder começar com as suas várias mentiras. Como nós vimos no início, só Deus tem o poder de saber o futuro. Entretanto, o inimigo se vale disso hoje, irmãos. O inimigo, usando uma pitonisa que tinha no Velho Testamento, lá na história de Saul, ele foi procurar essa vidente e ela fez subir
supostamente Samuel, que já tinha morrido, e não era Samuel que se passava, então, naquele momento, por esse personagem, por Samuel, e ele já estava com o seu espírito abatido. Saul já estava com o seu espírito abatido. Ele já foi lá capengando, porque ele enfrentaria uma batalha no dia seguinte com os filisteus. E aí, então, Saul, quando chega, e a mulher descobre que era Saul, ela então fica com medo de: você vai me matar, você matou todos os profetas, você mata todas as pessoas que mexem com isso. Ele falou: não, fica tranquila, eu só quero que você me faça subir. Ele já estava em terreno encantado. Então, Satanás se aproveita daquele momento e faz uma coisa que nenhum dos profetas fez no passado. O próprio eu me esqueço o nome dos profetas, o que estava na barriga de um grande peixe. Profeta Jonas. Isso, Jonas. O próprio Jonas. Isso, obrigado. O próprio Jonas foi levar uma mensagem para o povo e ele não queria, mas ele acabou falando aquilo que Deus gostaria, de elevar o espírito daquele povo. E não foi isso que Saul ouviu. O inimigo se aproveitou e disse: olha, você está acabado, está arriscado, não tem mais jeito. Quer dizer, ele já estava para baixo, mais para baixo ele ficou, e a história diz que quando ele sai dali, ele sai tão abalado no seu espírito, um homem de quase 2 metros e tal de altura, ele cai quase que desmaiado, tamanha a pressão psicológica que ele estava ouvindo, que ele acabou de ouvir. E é isso que acontece hoje também. Eu tenho algumas histórias, porque vivi nesse meio. Eu soube de um rapaz que procurou uma cartomante para saber do futuro, e ele ficou sabendo, e dito pela própria cartomante, que a minha mãe me levou quando eu era pequeno, a entidade disse para ele que ele morreria em um mês depois ele morreu. Imagine, irmãos, quantas pessoas estão nesse mundo sendo enganadas pelo inimigo das almas. Quantas pessoas já partiram, quantas pessoas estão morrendo agora e quantas ainda morrerão. Então é muito importante que nós aprendamos com Daniel que o inimigo trabalha muito nesse tipo de, vamos dizer, de religião. É uma religião que cresce extremamente, porque ela é uma religião, vamos dizer assim, lenitiva. Imagina uma mãe que perde o seu filho num desastre de automóvel, e o seu único filho, e ela fica completamente desolada, abatida, depressiva, mas encontra alguém que psicografa uma mensagem do seu filho que está num plano superior, dizendo que está tudo bem, mamãe, eu estou num plano superior, está tudo bem, está tudo tranquilo. E essa mãe se agarra a essa crença de uma tal forma e vai numa descendente cada vez mais profunda e, de repente, agrega até outras pessoas também. Então, é tarefa de cada um de nós descobrir essa verdade que nós estamos descobrindo agora e levar para o mundo, que só existe uma verdade, não existe várias verdades. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Precisamos pregar sobre a verdade, toda a verdade, tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida, que é a mais pura e grande verdade. Continuando, então, desculpa aí eu ter me alongado um pouco, Sérgio Queiroz, como foi revelado a Daniel o sonho do rei e sua interpretação? Daniel 2, de 19 a 23. Amém? Amém, amém. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, e de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Amém. Então, Daniel era um jovem extremamente dependente de Deus e confiava na oração.
Veja o poder da oração. Então, Daniel era um homem que ele prezava muito conversar com Deus. Então, Deus fez saber o caso, ele fez saber o caso aos seus amigos. Olha, está acontecendo um problema lá, o rei Nabucodonosor está extremamente aborrecido e disse que vai morrer todo mundo. E eu até imagino os três olhando para Daniel e falando, vai morrer? Vai. Eu e vocês três também, tá? E aí eles ficaram, se uniram em oração, clamaram a Deus por misericórdia e livramento, e Deus recompensou a fé dos jovens hebreus. Então foi revelado um mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel reconheceu que há um Deus que está no controle da história, e isso é muito bom para a nossa vida. Irmãos, não vai ter a Terceira Guerra Mundial, mas ainda que tivesse a Terceira Guerra Mundial, Deus está no comando de tudo. É Deus quem coloca reis e tira reis do poder. É Deus que controla todo o universo. Não passa nada no mundo, no nosso planeta, em todo o universo, sem que Deus não tenha conhecimento. E por que é bom a gente saber disso? Porque nós conhecemos um Deus que conhece o futuro, um Deus que nunca vai ser pego de surpresa e um Deus que jamais conheceu derrotas. E por que eu estou tocando nessa tecla? Eu percebo que, em detrimento dessa pandemia, de tudo que nós estamos vivendo hoje no mundo, o nível de estresse, o nível de ansiedade tem aumentado muito no mundo e também na igreja. E quando a gente entende aqui que Deus está no controle de tudo, inclusive estava percebendo tudo o que estava acontecendo naquele momento, porque foi ele que fez acontecer tudo naquele momento, que o rei teve o sonho, que os magos não sabiam, que a Daniel seria revelado, e Daniel revelaria isso também ao rei. Isso nos traz o quê? Deve nos trazer paz e confiança. Eu e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabemos se nós chegaremos lá, mas uma coisa é certa: se nós confiarmos em Deus hoje e nos agarrarmos em nosso Deus hoje, entregarmos hoje mais uma vez a nossa vida a Ele, ainda que a gente não chegue amanhã, a eternidade nos estará garantida. Amém? Então, foi numa visão da noite que Deus respondeu a Daniel depois de uma oração. O que o rei Nabucodonosor sonhou? Lucas Júnior vai responder para a gente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Obrigado, Lucas Júnior, muito obrigado. Então, irmãos, nós acabamos de ler, depois da leitura do nosso irmão, que o sonho representava uma grande e assustadora estátua, cujas partes estavam divididas em 3 materiais diferentes entre si. E o rei ficou perplexo com a revelação de Daniel. Cada detalhe trazia à sua memória recordações daquele sonho. Entenderam? Agora, uma coisa interessante, irmãos, um fato realmente muito importante para a gente observar na revelação do sonho a Nabucodonosor é que Daniel, no capítulo 29, no versículo 29 de Daniel 2, ele tem um adicional na revelação que certamente deve ter deixado o rei extremamente impactado. Logo no início da explanação do profeta, quando ele estava relatando ao rei o que aconteceria. Ele decifraria o sonho para o rei. Vamos ler então Daniel 2:29? Todos juntos, eu vou ler aqui para vocês. Daniel 2:29 diz assim: estando tu, ó rei, no teu leito, seguiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. E quando a gente passa lá para o finalzinho, para as últimas 2 letras, diz assim, as 2 frases, diz assim, para que
o Senhor entendesse as cogitações da tua mente. Então, vejam bem, o rei só queria que lhe fizesse lembrar o sonho e decifrasse o significado do sonho. Mas Daniel foi mais além. Daniel deu detalhes de como o rei estava naquele momento. Olha, o senhor estava nos seus aposentos. Eu até imagino a cena. Imagino que o rei não tinha chamado Daniel. Daniel apareceu meio que por acaso. Olha, nem os teus magos, ninguém conseguiu decifrar o teu sonho, mas eu trouxe aqui um jovem hebreu. Ele tem um sonho para decifrar para você. Eu imagino o rei dizendo: você então vai revelar os meus magos, os meus feiticeiros, os meus adivinhos. Quer dizer, toda a potência que eu tenho não conseguiu revelar o sonho, aí você vai revelar para mim, não é isso? Eu não. O Deus do céu Todo-Poderoso. Então tá, pode começar. De repente ele até deve ter desdenhado um jovem de 18 anos de idade, falando com um rei todo pomposo e orgulhoso. Ele então volta-se para o rei e diz: olha, o senhor estava nos seus aposentos. Eu imagino que quando ele ouve isso, sentado no seu trono, ele de repente se arruma e começa a olhar com mais atenção para esse jovem. Ele sabe que eu estava... Olha, o senhor estava deitado lá na sua cama e começou a pensar no que seria do futuro, do seu reino. Imagine, irmãos, Deus conhece os nossos pensamentos. Deus sabe o que se passa na nossa mente, no fundo do nosso interior. Ele sabe quão fraco nós somos em alguns pecados. Ele sabe o que nós vamos pensar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 minutos. Então, eu tenho um conselho a dar para vocês, meus irmãos, que eu estou trazendo isso para a minha vida. Antes de pensar, pense, porque Deus sabe o que se passa nos nossos pensamentos. Amém? Bem, a próxima pergunta: o que atingiu os pés da estátua? Então, num dado momento, a gente vai estudar mais sobre isso mais à frente. Mas o que atingiu os pés da estátua que Nabucodonosor sonhou, né? Vamos ver o que atingiu, irmã. Fala para a gente. 2, 34, 35. Estavas vendo isto quando, de repente, uma pedra se desprendeu sem intervenção de mão alguma e feriu a estátua em seus pés de ferro e de barro cozido e os esmiuçou. Então, também se esmiuçaram o ferro, o barro cozido, o bronze, a prata e o ouro, e foram como o pó das eias no verão, e o vento os levou, sem que deles ficasse algum rastro. Mas a pedra que feriu a estátua fez-se um grande monte que encheu toda a terra. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado. Então, irmãos, em seu sonho, Nabucodonosor viu uma grande estátua. E, aliás, ele viu uma grande pedra cortada sem auxílios de mão, que atingiu os pés da estátua e destruiu-a completamente. E, em seguida, a pedra se transformou numa grande montanha e encheu todo o planeta Terra. O reino da pedra, que é Jesus, é diferente dos outros reinos da estátua, pelo fato de ser estabelecido pelo Deus do céu, como nós lemos. Conforme nós lemos no versículo 44 de Daniel 2. Ele vem do alto, sem auxílio de mão. Então, em sua explicação, Daniel vê uma montanha. Já o pensamento babilônico considerava a montanha como residência dos deuses mais importantes, especialmente como Eliu, a divindade suprema que habitava nos céus. Então, até isso Deus teve como detalhe de dar o sonho para tornar bastante familiar aquilo que já era de Nabucodonosor, para que então Deus pudesse dizer para ele que ele não era Deus, porque ele se achava Deus, ele não teria futuro eterno e nem o seu reino seria eterno. É bem verdade que a gente vai ler mais à frente que até que Deus quebrasse esse orgulho de Nabucodonosor, outros fatos teriam ainda que acontecer. A próxima pergunta: o que as partes em metal da estátua representavam?
Ok, Daniel 2, 36 a 45. Isso aí, 36 e 45. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte, de barro de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por tua parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Então, irmãos, nós vimos aí uma grande estátua e elas estavam divididas da seguinte forma. A cabeça era de ouro, e o ouro representava, então, Babilônia. O tempo de reinado de Nabucodonosor, de Babilônia, o tempo do Império durou do ano 605 a.C. até o ano 539, tendo, então, 66 anos de poder. O peito de prata, o peito e braços de prata, era a Medo-Pérsia, que reinou de 539 a 331 a.C., 208 anos. O ventre e quadris de bronze era a Grécia, que começou em 331 e terminou em 168, 163 anos. Depois, então, veio Roma Imperial, e a gente vai entender isso mais à frente, que foi do ano de 668 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, algo em torno de 600, 640 anos de reinado. A pedra é a volta. Temos também os pés de ferro e barro, que seria Roma Papal. Então, Roma Papal, Roma Imperial, se transforma em Roma Papal, e esse império, subjetivamente falando, esse império, ele se prolonga até os dias de hoje e só vai terminar quando Jesus voltar. Vai até a volta de Jesus. E a pedra simboliza a volta de Jesus, que todos nós aguardamos. 10 tribos finalmente provocaram a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, sendo Rômulo Augusto seu último imperador. O desenvolvimento das tribos bárbaras resultou nas modernas nações dos países da Europa que nós vemos hoje. Os pés da estátua eram uma mistura de barro e de ferro. Esse simbolismo fala de um reino dividido. A gente sabe que ferro e barro não se misturam, assim como óleo e água também não se misturam. Então, nós chegamos aos dias modernos das nações da Europa, que nunca mais foram unificadas. Ainda hoje nós vemos líderes mundiais tentando se unificar através de associações, que, como diz a profecia, jamais acontecerá. Eu tenho alguns exemplos aqui
que eu extraí de alguns livros que eu li. Por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas. Temos também a OTAN, Organização do Trabalho do Tratado do Atlântico do Norte. OA, Organização da União Africana. Vemos também organizações e coalizões econômicas, tais como o Mercosul, Mercado Comum do Sul, CEE, Comunidade Econômica Europeia, OPEP, que era muito falado quando eu era garoto, hoje eu não ouço muito, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Existe também em andamento alianças religiosas, tais como movimentos ecumênicos, políticos, religiosos. Entretanto, irmãos, recentemente a humanidade tem se envolvido no planejamento de uma aliança mais audaciosa, indo além das meras alianças continentais ou ideológicas. Desde a queda do comunismo, poderes mundiais ousam sonhar com políticas globais. A nova ordem mundial poderia ser isso que a profecia reserva para o nosso tempo de hoje? A gente está vendo o que está acontecendo no nosso planeta agora. Daniel disse que nos dias destes reis, que nós estamos vivendo agora, os atuais países da Europa, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Jamais. Este reino é representado no sonho por uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e destruiu toda a estátua. A pedra representa Cristo. Se vocês quiserem anotar aí as passagens, eu vou falar bem devagar, a gente não vai ler, mas eu vou passar para vocês Isaías 28, 16, 1 Coríntios 10, 4 e Lucas 20, 17 e 18. E encontra o seu cumprimento em sua segunda vinda, quando dará fim aos reinos terrestres e estabelecerá seu reino eterno, que jamais terá fim. Chegamos ao fim do nosso estudo de hoje. Ele foi um pouco mais pragmático. Ok, oremos. Eterno e soberano Deus, nós te agradecemos muito pelos momentos em que passamos aqui. Espero eu, Senhor, que as palavras que vieram oriundas do teu santo trono tenham atingido cada coração aqui presente, a refletir e a buscar as mudanças em suas vidas, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece os nossos pés na rocha eterna que é Jesus Cristo, para que, mesmo que o vento bata sobre nossas vidas, nós não venhamos a ruir, como futuramente há de ruir essa estátua imaginária. Deus querido, apronta-nos, prepara-nos para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, durante esta caminhada rumo a Canaã celestial, ajuda-nos para que possamos estar firmes diante das intempéries que vierem em nossas vidas e a termos equilíbrio e a certeza de que o Senhor não está somente no comando de todo o universo, de todo o planeta, mas também no comando direto de nossas vidas. A Ti toda a honra e toda a glória, por Jesus. Amém.